Nessa videoaula nós veremos como se determinam o seno, o cosseno e a tangente de um arco no ciclo trigonométrico. Desde já eu já adianto a vocês que o que nós vamos ver aqui é uma representação geométrica desses valores do seno, do cosseno e da tangente. Então o que a gente vai ver aqui é como é que eu posso representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco de maneira geométrica utilizando o ciclo trigonométrico. Então vamos lá começar aqui falando dessas razões trigonométricas. Para isso eu vou considerar esse ciclo trigonométrico a seguir, da forma como a gente já conhece, né? A gente já conhece o ciclo trigonométrico de outras aulas, e aí tem alguns detalhes que eu tenho que falar para vocês. O primeiro detalhe que eu tenho que dizer é o que vocês conhecem como eixo X, para nós aqui na parte de trigonometria, vai ser o eixo dos cossenos. Então, na verdade, o cosseno de um arco ele vai ser assinalado sobre o eixo X. Vamos lembrar disso. E o que vocês conhecem como eixo Y, na verdade, é o eixo dos senos. Então, nós temos até o momento que o cosseno de um arco será marcado sobre o eixo X e que o seno de um determinado arco será marcado sobre o eixo Y. Além disso, nós vamos considerar essa reta vertical que toca o ciclo trigonométrico exatamente no zero radiano. Essa reta vertical, da forma como ela foi colocada aí, à direita do ciclo trigonométrico, né, tocando ele no zero radiano, essa reta na verdade é o eixo das tangentes. Então a gente tem que a tangente de um arco ela será assinalada sobre o eixo das tangentes, que é esse eixo vertical que eu acabei de traçar aí, de maneira que fique tocando o ciclo trigonométrico no ponto 0 grau. E aí vocês podem perceber que como ele é um eixo vertical, ele na verdade é um eixo paralelo ao eixo dos senos. Bem, identificado o eixo dos senos, que é o eixo X, na verdade que é o eixo Y, né? O eixo dos cossenos, que é o eixo X, e o eixo das tangentes, que é essa reta que a gente tracejou, agora o passo é o seguinte. Vamos considerar esse arco alfa, que como a gente pode perceber, ele está no primeiro quadrante. A partir desse arco alfa, o que vocês devem estar se perguntando agora é o seguinte: como é que eu vou determinar, nesse ciclo trigonométrico, o seno, o cosseno e a tangente desse arco alfa? Beleza, prestem atenção no detalhe. Inicialmente, para nós determinarmos o cosseno, é só você ir na extremidade do arco que eu tracei, e passar essa reta vertical, esse pontilhado vertical. Observe que esse pontilhado vertical que eu coloquei, ele vai cortar o eixo dos cossenos num determinado ponto. Então o que nós temos? A medida desse segmento de reta entre a origem do plano cartesiano e o ponto onde esse pontilhado corta o eixo dos cossenos, a medida desse segmento de reta, na verdade, equivale ao cosseno do arco alfa. Então a gente pode observar que nós podemos representar o cosseno de um arco por meio da medida desse segmento de reta que nós tracejamos aí no nosso triângulo, né? Que nós tracejamos aí no ciclo. Repetindo, para determinar o cosseno de um arco, a partir da extremidade desse arco, faça uma reta vertical. Onde esse segmento de reta vertical cortar o eixo dos cossenos, ali estará marcando o valor do cosseno do arco. Para o valor do seno é igualmente parecido, né? Só que nós vamos traçar uma reta horizontal. Então percebam, quando eu faço esse pontilhado na horizontal, esse pontilhado na horizontal ele vai cortar o eixo dos senos num determinado ponto. A medida desse segmento de reta, desde a origem do plano cartesiano até o ponto onde esse pontilhado cortou o eixo dos senos, a medida desse segmento corresponde à medida do seno do ângulo alfa. Bem, e por fim, para a gente poder determinar a tangente de um ângulo, basta que você prolongue o arco até ele cortar o eixo das tangentes. Então percebam, prolonguei esse arco, cortou o eixo das tangentes, a medida desse segmento de reta formado aqui na vertical é na verdade a medida da tangente desse ângulo alfa. Então eu vou repetir só para a gente recapitular um pouco. Como é que você vai determinar seno, cosseno e tangente de um arco no ciclo trigonométrico? Vamos lá. Para determinar o cosseno, a partir da extremidade do arco, faz um pontilhado na vertical. Esse pontilhado na vertical vai cortar o eixo dos cossenos no ponto. Onde ele corta o eixo dos cossenos, corresponde ao valor do cosseno daquele arco. Para achar o seno,
vai lá na extremidade do arco, faz um pontilhado na horizontal. Esse pontilhado vai cortar o eixo dos senos em um determinado ponto. E aí, claro, onde ele corta o eixo dos senos, ali será o seno daquele arco. E para a gente encontrar a tangente, prolonga o arco até ele cortar o eixo das tangentes. Obviamente, onde ele corta o eixo das tangentes será o valor da tangente daquele arco. Percebam que nós vamos ter, a partir disso, uma representação geométrica do seno, do cosseno e da tangente, como eu falei lá no começo. Outra coisa que vocês podem observar, pelo que a gente está fazendo, fazendo os pontilhados e observando onde ele corta o eixo dos senos e o eixo dos cossenos, dá para vocês observarem que esse pontilhado ele vai cortar o eixo do seno e o eixo dos cossenos sempre no intervalo que varia de -1 até 1. Com isso, a gente pode perceber um detalhe importante. O seno e o cosseno de um arco são, na verdade, funções limitadas. Por que são funções limitadas? Porque o seno e o cosseno de um arco variam entre zero, na verdade, variam entre -1 e 1. Ok? Então, seno e cosseno de um arco sempre varia de -1 até 1. Por isso que eles são chamados de funções limitadas. Por outro lado, a tangente de um arco ela não é limitada. A tangente de um arco ela pode assumir qualquer valor. Como ela pode assumir qualquer valor, a gente diz então que a tangente de um arco ela varia de menos infinito até mais infinito. Bem, definida então o que são as razões trigonométricas no ciclo, agora a gente vai observar a questão dos sinais, Pelo que a gente pode observar, se eu estou no primeiro quadrante, o seno de qualquer arco no primeiro quadrante é sempre positivo. Por que o seno de um arco no primeiro quadrante é sempre positivo? É só observar que quando o arco está no primeiro quadrante, o seno vai ficar acima do eixo dos cossenos, acima do eixo x. Qualquer valor acima do eixo x é positivo. Por isso, o seno de um arco no primeiro quadrante é sempre positivo. O cosseno desse arco também será sempre positivo. Por quê? Porque o cosseno ele vai estar à direita, E nós sabemos que qualquer valor à direita é positivo. E, por fim, a tangente também de um arco no primeiro quadrante é sempre positiva. Por quê? Na hora que você for prolongar o arco, até ele cortar o eixo das tangentes, você vai estar prolongando para cima. Prolongando para cima, então você vai encontrar um valor sempre positivo. Então, memorizem isso. No primeiro quadrante, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Nesse momento é importante vocês começarem a memorizar esses sinais, porque quando eu estiver falando de redução ao primeiro quadrante, esses sinais das razões trigonométricas em cada quadrante, eles serão bem úteis para a gente. Vamos então fazer o seguinte, vamos sair do primeiro quadrante e vamos agora para o segundo quadrante. Bem, para isso está aqui o nosso ciclo trigonométrico, da forma como nós já conhecemos, já colocados aí os eixos do seno, dos cossenos e das tangentes. E aqui eu vou tomar um arco no segundo quadrante. Então vamos imaginar esse arco alfa. Relembrem o que eu disse. Para encontrar o cosseno, faz um pontilhado a partir da extremidade do arco na vertical. Onde esse pontilhado cortou o eixo dos cossenos, aqui estará o cosseno desse arco. Para achar o seno, a partir da extremidade do arco, faz um pontilhado na horizontal. Onde esse pontilhado corta o eixo dos senos, aí estará o seno do referido arco. Bem, e para a gente encontrar a tangente, prolonga o arco até encontrar o eixo das tangentes. E aí percebam que eu não posso prolongar o arco para a esquerda, porque não tem eixo das tangentes à esquerda. O eixo das tangentes está à direita. Desse modo, o que eu faço? Prolongo o arco para baixo, até ele encontrar o eixo das tangentes do lado direito. E aí, óbvio, onde ele corta o eixo das tangentes, aí estará a tangente desse arco alfa. Então, na prática, a gente viu geometricamente como é que eu determino seno, cosseno e tangente de um arco que está no segundo quadrante. Mas o que interessa para nós nesse momento é a questão dos sinais. Então, vamos lá. Segundo quadrante, o seno é positivo. Por que o seno é positivo? Porque observem que na hora que eu faço o prolongamento do arco, na verdade eu faço pontilhado na horizontal, a partir da extremidade do arco, eu vou encontrar o eixo dos senos na parte superior. E nós sabemos que para cima é positivo.
por isso então o seno positivo. Observem agora que o cosseno é negativo. Por que o cosseno é negativo? Porque quando você faz o pontilhado na vertical, até cortar o eixo dos cossenos, você vai cortar o eixo dos cossenos à esquerda. E nós sabemos que a esquerda é negativo. Por fim, a tangente é negativa também. Mas por que a tangente é negativa? Porque nós prolongamos o arco para baixo. Quando eu prolongo o arco para baixo, nós sabemos que o eixo das tangentes para baixo ele é negativo. Portanto, no segundo quadrante, seno é positivo, cosseno é negativo, tangente é negativa. Bem, vamos continuar o nosso tour pelo ciclo trigonométrico, agora avaliando um arco que esteja no terceiro quadrante. Então, novamente, eu vou considerar o ciclo trigonométrico com os seus 3 eixos, com os quais nós estamos trabalhando. E agora, nesse ciclo trigonométrico, eu vou considerar um arco que esteja no terceiro quadrante. Esse arco alfa que a gente pode observar. Vamos relembrar o que eu faço, Para encontrar o cosseno, a partir da extremidade do arco, faz um pontilhado na vertical, onde esse pontilhado na vertical corta o eixo dos cossenos, aqui estará o cosseno do arco que eu quero. Para achar o seno, faz um pontilhado na horizontal, onde esse pontilhado corta o eixo dos senos, aqui estará o valor do seno do arco. E por fim, para encontrar a tangente, prolonga o arco sempre à direita, porque o eixo das tangentes está à direita. Quando eu prolongo esse arco à direita, ele vai cortar o eixo das tangentes lá na parte superior. Então isso quer dizer que essa medida na parte superior é, na verdade, o valor da tangente desse ângulo alfa. Bem, então o que nós temos? Nós já temos aí representado geometricamente seno, cosseno e tangente deste arco no terceiro quadrante. E agora a gente vai observar os sinais. No terceiro quadrante, vejam que o seno ele é negativo. Por que o seno é negativo no terceiro quadrante? Exatamente porque você obteve um valor para o seno abaixo, abaixo no eixo dos senos. O eixo dos senos, nessa parte inferior, ele é negativo. Por isso, então, que o seno, aí no terceiro quadrante, é negativo. Para o valor do cosseno, nós também encontramos um valor negativo. Porque, claro, nós encontramos o valor do cosseno na parte esquerda do eixo dos cossenos. E óbvio que a gente sabe que na parte esquerda do eixo dos cossenos, nós temos um valor negativo. E, por fim, a tangente é a única positiva no terceiro quadrante, porque você prolongou o arco para cima. Você cortou o eixo das tangentes na sua parte superior. Desse modo, então, a gente tem que no terceiro quadrante o seno é negativo, o cosseno é negativo e a tangente é positiva. Para a gente finalizar os nossos quadrantes, a gente vai tomar agora um arco no quarto quadrante. Então, mesmo procedimento. Está aí o nosso ciclo trigonométrico, da forma com que nós já estamos acostumados. Vou tomar aqui um arco no quarto quadrante. E a partir desse arco no quarto quadrante, eu vou então estudar o sinal das suas razões trigonométricas. Vamos começar pelo seno. A partir da extremidade dele, faz um pontilhado na vertical. Onde esse pontilhado na vertical cortou o eixo dos cossenos, aqui estará o cosseno desse arco alfa. De maneira equivalente, para achar o seno, a partir da extremidade, faz um pontilhado na horizontal. Onde esse pontilhado na horizontal cortar o eixo dos senos, aqui estará o seno desse arco alfa. E para finalizar, para encontrar a tangente, basta prolongar o arco sempre para o lado direito. Ele vai cortar o eixo das tangentes na sua parte inferior, então nós temos aí que a tangente do arco alfa já está geometricamente representada. Feita a representação geométrica, agora é possível a gente dizer o sinal de cada razão trigonométrica no quarto quadrante. Observe que o seno é negativo. Por quê? Porque ele ficou para baixo no eixo dos senos. O cosseno é positivo. Por quê? Porque o cosseno ficou à direita. E, por fim, a tangente é negativa. Por quê? Porque a tangente ela ficou na parte inferior do eixo das tangentes. Portanto, qualquer arco que esteja no quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa.
Bem, nós falamos sobre o sinal das razões trigonométricas para arcos que estejam em qualquer um dos 4 quadrantes. E aí você pode estar se perguntando o seguinte: beleza, mas quando eu tiver um arco que passar da volta, como é que eu faço, né, para saber não só em que quadrante ele está, mas para saber também qual é o sinal das suas razões trigonométricas? Pessoal, para qualquer arco que esteja acima de uma volta, você vai fazer menor arco côngruo, porque onde estiver o menor arco côngruo, estará também esse arco, ok? E aí, fazendo menor arco côngruo, você consegue perceber em que quadrante ele vai estar e, consequentemente, sabendo o quadrante, você vai saber qual é o sinal de cada uma das suas razões trigonométricas. Vamos lá então, né? Agora só um resumo final para a gente memorizar. Se eu pego um arco que está no primeiro quadrante, o primeiro quadrante é o único onde as 3 razões trigonométricas principais são positivas. Então, primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente, positivos todos, né? O segundo quadrante, apenas o seno é positivo. O cosseno e a tangente são negativos. O terceiro quadrante, observem que o seno e o cosseno são negativos e a tangente é positiva. E, por fim, o quarto quadrante, nós temos que o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Com isso, eu chego ao fim dessa videoaula, onde nós falamos como a gente determina o seno, o cosseno e a tangente de um arco no ciclo trigonométrico, bem como a gente viu quais são os sinais dessas razões trigonométricas em cada um dos quadrantes.